Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bissoli Invest. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ver o relatório gerencial, vamos fazer uma análise aí do relatório gerencial do fundo XPML 11, um fundo gigantesco, pessoal, de shopping. Beleza? Vamos analisar tudo. E no final do vídeo eu vou deixar a minha opinião sobre esse fundo imobiliário, beleza? Mas lembrando, nada é recomendação de investimentos, beleza? E já deixa, galera, o seu like aí, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações para você receber muito mais vídeos como esse, beleza? Então, chama a vinheta e bora para a tela do computador. O fundo hoje conta com um patrimônio líquido de mais de 7 bilhões de reais. Seus cotistas está na casa aí de 733 mil cotistas. Ele possui uma taxa de administração de 0,75% ao ano, né, e possui também uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. E qual o benchmark dele? É IPCA mais 6% ao ano. Então, tudo que ele superar de IPCA mais 6% ao ano, se ele conseguir superar essa rentabilidade, que é muito top, galera. Eu gosto quando tem essa taxa de performance, porque faz com que a gestão busque mais rentabilidade. Porque se ela conseguir mais rentabilidade, ela vai ter uma taxa de performance, vai ganhar mais dinheiro e seus cotistas também irão receber mais dinheiro. Aqui tem um comentário aí do gestor. Vamos dar uma lida para a gente entender como é que está o setor do shopping. O mês de março encerrou o primeiro trimestre mais desafiador para o varejo brasileiro, marcado por um consumidor mais cauteloso diante do cenário de juros elevado, crédito restrito e pressão sobre o orçamento das famílias. Segundo o índice Cielo do varejo, o varejo brasileiro apresentou crescimento real de apenas 0,6% em março na comparação anual, enquanto o avanço nominal foi de 3,7%, evidenciando um ambiente ainda pressionado pela inflação. O desempenho do setor de shopping center reflete o ambiente macroeconômico mais desafiador, mas a performance dos empreendimentos dominantes e com operações maduras seguiram apresentando números resilientes, sustentados pela elevada taxa de ocupação, fortalecimento das categorias de serviço, alimentação e entretenimento. Isso aqui é importante, porque o shopping hoje não é mais um local só de fazer compras. Hoje a gente tem alimentação, entretenimento, isso ajuda muito na receita dos fundos de shopping, pela maior integração entre os canais físicos e digitais. Agora vamos aqui para a parte de distribuição de rendimentos. No dia 16 de 4 de 2026, o fundo divulgou a distribuição de 0,92 centavos por cota, com pagamentos feitos em 24 de 4 de 2026, para os detentores de cotas em 16 de 4 de 2026. Pessoal, esse relatório é o mais atual do fundo, beleza? É porque o shopping é assim, ele solta o seu relatório referente ao mês passado. É porque ele tem que fechar o relatório, ele precisa ter os dados, e esses dados são do mês passado, então o de maio vai ser o relatório de abril. O relatório solto em maio vai ser referente ao mês de abril, beleza? E ele continua aqui, ó, conforme previsto em regulamento, o fundo deverá distribuir no semestre um montante igual ou superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, evidenciando a conformidade da política de distribuição de rendimento do fundo com a legislação. Por quê? A lei fala o seguinte: os fundos imobiliários eles têm que distribuir, no mínimo, 95% dos lucros auferidos no semestre. Então, ele está falando aqui que o XPML ele distribui 95% dos lucros. Vamos dar uma olhada aqui agora na DRE do fundo. A gente vê que ele teve uma receita de 42 milhões. A receita imobiliária, que vem dos imóveis, né, a receita que a gente tem que olhar nos fundos, de tijolo, foi na casa de 38 milhões. A receita aqui caiu bastante, pessoal. A gente vai ver aqui que que o valor por cota deu uma caída significativa. Receitas com fundos imobiliários, receitas com renda fixa, isso aqui é dinheiro em caixa que tem rendendo. Despesas, aumentou muito as despesas também este mês, teve uma despesa muito alta de mais de 12 milhões. Despesas operacionais, 8 milhões. Despesa financeira, na casa de 4 milhões. O resultado foi 29.473 reais. Isso dá por cota 0,45 centavos.
Ó, Absoli, mas então como é que ele distribuiu 0,92 centavos por cota? É porque, pessoal, ele tem um caixa, a gente consegue ver aqui, ó. Ele tinha um caixa de 3,79, né, então ele usou esse caixa, né, para conseguir distribuir o 0,92 e agora ele ainda tem um caixa de 2,99. Com certeza isso aí é um caixa que ele fez na venda de algum imóvel. A gente vai ver aqui no relatório, mas provavelmente foi a venda de algum imóvel, né, que trouxe um caixa para o fundo e quando ele tem esse resultado ruim, né, um mês fraco, é normal. Shopping, nos primeiros meses aí, eles têm, um rendimento mais fraco mesmo. O segundo semestre tende a ser melhor, né, vem Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, isso aí impulsiona as vendas dos shoppings. Aqui nós temos o guidance da distribuição de rendimentos do fundo. E o que que é isso, pessoal? Isso aí é uma projeção que o fundo faz da distribuição dos seus dividendos. Ele coloca entre 0,86 o mínimo e 0,92 o máximo. Então hoje ele está distribuindo o máximo do que ele tinha previsto. Fez uma alienação aí do Shopping Jardins, vamos ler sobre essa alienação, essa venda, né? No dia 4 de maio de 2026, o XP Malls concluiu a alienação total das suas ações da SPE, Cidade Jardins Shopping, que corresponde a 30% de participação no Shopping Jardim, para o fundo de investimento JHSF. É esse shopping aqui, beleza, pessoal? Qual foi o problema na minha visão dessa venda? O total foi de 20 milhões de reais, só que ele fez essa captação de dinheiro em cotas. A gente consegue perceber isso nesse comunicado. Como parte da estrutura da operação, o XPMOL receberá cotas do fundo JCC-J11, um fundo listado com exposição ao segmento de alta renda, portfólio qualificado e maior liquidez em comparação à detenção direta dos ativos. Essa dinâmica reforça o caráter estratégico da transação, uma vez que combina a reciclagem do ativo com a relocação eficiente de capital. Ou seja, ele está vendendo a participação do Shopping Jardins e vai receber pagamento em cotas desse fundo JCCJ11. Beleza? Não vai ser em dinheiro, vai ser em cotas. Ele pode receber essas cotas e vender ao mercado para captar o dinheiro. Isso tem ocorrido com frequência nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão comprando imóveis através de cotas, estão vendendo imóvel através de cota. Isso está sendo mais frequente a esse movimento nos fundos imobiliários. Cronograma de desembolso e recebimentos do fundo. Quanto que ele vai ter que pagar? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é se pegar ou se apegar, né, ao ano de 2026. O ano de 2026, ele tem caixa disponível? Sim, 347 milhões. Ele vai ter que pagar a terceira parcela do shopping Jundiaí, 69 milhões. A segunda parcela do portfólio Capitania, 39 milhões. E vai encerrar o ano de 2026 com 239 milhões em caixa. No ano de 2027, hoje, ele encerraria aí com menos 75 milhões. Porém, o ano de 2027, ele pode emitir novas cotas, ele pode vender imóveis, ele pode fazer empréstimo. Então, vamos ficar fixo, se apegar aqui ao ano de 2026. O ano de 2026, as dívidas estão muito tranquilas. O fundo tem um bom caixa e vai terminar o ano de 2026 ainda com caixa bem robusto. Nesse gráfico, a gente consegue perceber da onde que veio esse caixa que ele tem hoje, né, que ele usou também para distribuir o 0,92 centavos, né, por mais que ele não gerou esse valor por cota no mês de abril. Isso aqui veio, ó, em novembro de 2025, ele teve um lucro imobiliário muito alto. Com certeza uma venda de imóvel, né, que deu esse lucro, ele guardou para nesses momentos aí que tem uma receita menor por cota, ele consiga, né, aumentar, tirar do seu lucro aí que está em caixa, para manter o guidance, né, de 0,92 a 0,86 centavos, como ele se programou. A cota patrimonial dele está em 110, ainda não houve mudança, ainda continua em 110. A liquidez dele teve uma baixa, de 23,6% comparado ao mês anterior, e a cota encerrou a R$ 111 no fechamento desse relatório. Aqui a gente consegue analisar a rentabilidade dele desde o seu início. Desde o seu início, ele teve 111% de rentabilidade. Bateu o IFIX, bateu o CDI líquido, 82% CDI líquido, e o fundo 111%. Então, ao longo prazo, ele está dando um show aí no CDI e no IFIX também. Ele tem 93,7% do seu portfólio, da sua carteira, em imóveis. A gente consegue perceber aqui nesse gráfico a vacância e a inadimplência.
A inadimplência está na casa aí de 1,7% e a vacância em 3,7%. É uma vacância muito baixa, está muito bom. A inadimplência também é baixa. Dá para melhorar? Dá, mas está muito bom. Indicadores operacionais e financeiros. ENOI caixa. O que é ENOI? O ENOI é as receitas operacionais menos as despesas operacionais. Então, para você saber o ENOI de um shopping, você vai ter que pegar as receitas operacionais, o que entra da operação do shopping, menos as despesas operacionais. E o que é receita operacional? Vendas, né, porcentagem nas vendas das lojas do shopping, o aluguel das lojas do shopping, isso tudo é receita operacional. E as despesas operacionais? É toda aquela despesa que é feita para manter o shopping, segurança, limpeza e tudo mais. Aí você pega a receita operacional menos a despesa operacional, você vai ter o ENOI caixa. A gente percebe que em março de 2026 ele teve um aumento aí no seu ENOI, isso é bom. As vendas também tiveram um aumento comparado a março de 2025, também é bom, sempre é bom e aumentando, né, galera? Quando as vendas caem, o shopping vai receber menos. Aqui temos os indicadores que eu acho mais importante da gente analisar aí nos fundos imobiliários de shopping, que é o Same Store Sales e as vendas das mesmas lojas, porque com ele a gente faz uma comparação das mesmas lojas que o shopping tinha em 2025 com as mesmas que ele tem hoje. A gente desconsidera as lojas aí que entraram no meio do caminho, beleza? Para a gente fazer uma comparação, se houve aumento das vendas ou diminuição das vendas. A gente já percebe que em março de 2026 houve um aumento de 4,5%. Em março do ano passado, teve uma queda de 0,5%. Então, isso mostra que o shopping vendeu mais, está melhorando. E esse 4,5% é acima da inflação. Então, isso que é importante. Eu pego e analiso. A inflação deu quanto? 4,26%. As vendas aumentaram acima da inflação? Opa, então foi um resultado bom. Já o Same Store Rents, que é os aluguéis das mesmas lojas, a gente vai comparar também as mesmas lojas que tinha em 2025 com as mesmas lojas que tem hoje, não entra as lojas no meio do caminho, beleza? Porque o shopping vem sempre botando novas lojas, entrando e saindo loja, beleza? A gente sempre compara as mesmas. E a gente teve um aumento aí de 5,3%, também muito bom. O ano passado a gente vê que teve uma queda aí de 0,1%. Os aluguéis das lojas tiveram um aumento de 5,3%, mais que a inflação. E aí o pessoal fala: "Ah, mas os fundos imobiliários não repassam a inflação". Você vê, repassa, porque sempre tem reajustes nos aluguéis, quando as vendas sobem também o fundo recebe mais dinheiro. Então, acima da inflação, 5,3% os aluguéis das mesmas lojas. Aqui a gente consegue ver os shoppings que pertencem ao portfólio do fundo. Tem Shopping Cidade de São Paulo, tem 40% aí de participação. Temos o Metrô Boulevard, 15%. Iguatemi, 23%, e são muitos shoppings, pessoal. Vou descer aqui rápido. E aqui finalizou o relatório gerencial desse fundo, mas vamos dar uma olhada, os indicativos dele, também para a gente ter uma noçãozinha. Ele está com uma alavancagem aí de 12,45%, alavancagem saudável, muito tranquila. Aqui também vamos dar uma olhada na rentabilidade dele, na rentabilidade de curto prazo. A gente olhou aquela lá desde o início. Vamos ver uma de curto prazo. Em 2 anos, frente ao CDI, o CDI ficou em primeiro lugar, 27%, né? O XPML ficou com 10% e o FIX com 13%. Vamos ver com 5 anos. E FIX, mais uma vez, CDI, mais uma vez, primeiro lugar, e FIX, 38% em último lugar, XPML com 58% em segundo lugar. O que a gente tem que desconsiderar aqui? A gente tem que tirar também do CDI o imposto, né, a inflação que corrói a renda fixa. Aí também esse gráfico demonstra apenas uma pessoa que comprou o fundo aqui embaixo e segurou ele sem fazer nada. Agora, se você comprou em momentos de queda, igual teve aqui, você comprou mais, né, o seu preço médio foi ficando cada vez menor, esse gráfico não vai considerar. Então, isso aqui não mostra fielmente a sua rentabilidade que você teria com esse fundo. Mostra apenas se uma pessoa tivesse comprado nessa data e deixado parado, qual seria a rentabilidade dele. Então é isso, pessoal. Finalizamos mais uma análise de um fundo imobiliário aqui no canal. E eu não vou ficar em cima do muro. Na minha opinião, é um baita fundo imobiliário, com mais de 7 bilhões de patrimônio, né? Um fundo de ancoragem. Eu tenho na minha carteira principal.
Inclusive, vou deixar um cardzinho aqui para você ir lá ver o vídeo que a gente fala da minha carteira principal, beleza? E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e aciona os sininhos das notificações. Vou deixar na descrição desse vídeo também o meu Instagram. Segue a gente lá, pessoal, e até o próximo vídeo.